diferença é o seguinte. A diferença de dois conjuntos, né, A e B, nessa ordem, que indicamos por A menos B, por isso diferença, né, A menos B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao conjunto A e não pertencem a B. Tá? Então, o conjunto B menos A, ele vai ser dos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Né? Como ficar isso na prática? Muito bem. Vamos lá. Então, sendo o conjunto A formado por números 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, como seria o conjunto A menos B? Ou seja, quais são os elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B? Número 1, ele está em A, ele está em B também? Então, encontramos o primeiro cara aqui, ó. O 1 está em A e não está em B. O 2 está em A, 2 está em B. Achamos o outro aqui, ó. 3 está em A, 3 está em B. Opa, achamos mais um aqui, ó. 4 está em A, 4 está em B. Não serve. 5 está em A, 5 está em B. Então, também não serve. Portanto, os únicos elementos que estão em A e que não estão em B são os elementos 1, 2 e 3. Então, o conjunto A menos B tem os elementos 1, 2 e 3. Ou seja, esses camaradas estão somente no conjunto A, não estão no conjunto B. Como ficaria essa representação no diagrama de Venn? Quais são os elementos que são elementos de A e, ao mesmo tempo, de B? 4 e 5, eles são elementos de A e de B ao mesmo tempo. São esse carinha aqui, ó. 4 e 5 está em A, 4 e 5 estão em B também. Tá bom? Então, eles estão aqui na interseção. Bom, quais são os elementos que estão apenas no conjunto A? 2 e 3 estão nessa região aqui. E quais são os elementos que estão apenas em B? 8 e 9. Então, aqui, ó, nós vimos que A menos B são formados pelos elementos que estão apenas em A, ou seja, 1, 2 e 3. Tá bom? Então, veja que a menos B corresponde a essa região pintada aqui. Tá bom? Aí eu pergunto, e se eu fizesse B menos A, dá o mesmo conjunto? Como seria B menos A? B menos A seria aqui, ó, fazendo a troca aqui, ó. Vou botar até a letrinha aqui. Se eu fizesse aqui B menos A, o que mudaria aqui? Isso, apenas elementos que estão em B. Deixa eu escrever ele aqui, ó. B menos A, então seria formado pelos elementos X, tal que X pertence a quem? X não pertence a quem? Pronto. Vamos lá. Então, quais são os elementos que estão em B e que não estão em A? 7, 8 e 9. Então, veja que A menos B e B menos A não é a mesma coisa. Né? Então, quem são esses camaradas? São esses aqui, ó, que estão nessa região. Tá bom? Então, aqui vocês já viram de antemão que A menos B é diferente de B menos A. A menos B é diferente de B menos A. Né? Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto D, 3, 4 e 5. Então, queremos aqui calcular C menos D. Ou seja, quais são os elementos que estão em C e que não estão em D? Vamos procurar um a um. 1 está em C. 1 está em D? 2 está em C. Está em D? Aqui, ó. 3 está em C. Está em D? 4 está em C. Está em D? Né? 5 está em D também? Não serve. 6 está em C. Então, C menos D vai ser o conjunto formado pelos elementos 1,
2 e 6. Né? E D menos C? Quais são os elementos que estão em D que não estão em C? 3 está em D, 3 está em C? Ah, não serve. Então, não tem nenhum. Então, que conjunto é esse aqui? Conjunto vazio, né? E isso, não existe nenhum elemento que esteja apenas em D e não esteja em C. Tá bom? É um conjunto vazio. No diagrama de Venn, fica assim, ó. Então, pergunta. Todos os elementos do conjunto D são elementos do conjunto C? Então, nós podemos dizer que o conjunto D ele é um subconjunto do conjunto C, não é verdade? Todos os elementos dele são de C. Então, o diagrama aqui ó, vai ficar dessa forma. Oxi, eu esqueço. Esse é o nosso conjunto C. E aí, o nosso conjunto D vai estar aqui dentro. O conjunto D vai estar aqui dentro. Deixa eu dar. Está aqui. Então, quais são os elementos de D? 3, 4 e 5. Tá bom? E quais são os de C? Aqui, fora esses três. 1, 2 e 6. Né? Então, C, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o D, 3, 4 e 5. Então, quem seria aqui para a gente C menos D? Né? C menos D, nós vimos que é 1, 2 e 6. Então, aqui, onde é que eu vou pintar? Essa região aqui, ó. Essa região é a região dos elementos que estão no conjunto C e que não estão no conjunto D. Tá bom? Essa região aqui em laranja. Mas aí, quando você vai fazer o contrário, D menos C, ou seja, os elementos que estão em D e que não estão em C, não existe nenhum. Né? Porque todos os elementos de D são elementos de C também. Então, obrigatoriamente, como o conjunto D está dentro do C, ele não tem como ter elementos que só pertençam a ele. Não tem como. Pertence a C também. Beleza? Vamos aqui nesse último exemplo que ele deu. Quem seria aqui o conjunto E menos F? Ou seja, os elementos que estão em E e que não estão em F. Vamos lá. 1 está em E. 1 está em F. Já encontrei. 2 está em E. Está em F também? Aqui, ó, então peguei outra. 3 está em E. 3 está em F. Ó, pegou todo mundo, né? Então, quem são os elementos de E menos F? 1, 2 e 3. Que, na verdade, esse conjunto é o próprio conjunto E. Tranquilo? Vamos fazer aqui, então, F menos E. Quais são os elementos que estão em F que não estão em E? 4, 5 e 6, né? Então, aqui, ó, o 4 está em F, não está em E. O 5 está em F, não está em E. O 6 está em F, não está em E. Então, esse F menos E aqui é o próprio conjunto F, né? Então, como seria no diagrama de Venn? Esses dois conjuntos no diagrama de Venn, ó, vai ser representado aqui. Esse seria o conjunto E. E esse aqui seria o nosso conjunto F. Né? Então, quem são os elementos daqui do conjunto E? 1, 2 e 3. E do F, 4, 5 e 6. Então, E menos F, né? Que região eu vou pintar? Todo o conjunto E. Se eu fizer F menos E, que região eu vou pintar? Todo o conjunto F. Né? Então, esses dois conjuntos aqui, eles não possuem elementos em comum.
Ou seja, o conjunto E interseção com o conjunto F, isso é o conjunto vazio, né? Então, se a interseção aqui for o conjunto vazio, a diferença entre um conjunto e outro vai dar um dos dois conjuntos. Se for E menos F, né, a diferença vai dar o próprio E. Se for F menos E, a diferença vai dar o próprio conjunto F. Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!